Você já se perguntou por que, mesmo diante da dor, do sofrimento e da frustração, tantas pessoas simplesmente não mudam? Por que alguém permanece em um relacionamento que o destrói? Por que insistimos nos mesmos erros, mesmo sabendo que eles nos machucam? É como se houvesse uma força invisível nos segurando, nos impedindo de dar o primeiro passo, mesmo quando tudo em nós grita por transformação. A verdade é que mudar não é algo natural. Pelo contrário, o ser humano tem uma tendência profunda a repetir. Repetimos padrões, escolhas, dores. Fazemos isso não por ignorância ou preguiça, mas porque o conhecido, por mais doloroso que seja, ainda é mais confortável do que o desconhecido. E é exatamente aí que mora o primeiro grande obstáculo: a zona de conforto. A zona de conforto não é um lugar onde estamos necessariamente bem. Muitas vezes é o oposto, mas é familiar. E aquilo que é familiar transmite uma sensação de segurança, mesmo que essa segurança seja uma ilusão. Preferimos o inferno conhecido ao paraíso desconhecido. É por isso que pessoas permanecem em empregos que odeiam, em rotinas que as adoecem, em identidades que não as representam mais. Mas existe um motivo ainda mais profundo. Segundo Carl Jung, grande parte do que somos está escondido no inconsciente, e tudo o que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Ou seja, repetimos os mesmos comportamentos, atraímos os mesmos problemas e revivemos os mesmos traumas, sem entender por quê. E enquanto não nos tornarmos conscientes do que nos guia, continuaremos presos num ciclo invisível de repetição. Então, não é que as pessoas não queiram mudar, é que elas não sabem por onde começar. Porque mudar exige muito mais do que força de vontade. Exige olhar para dentro, exige coragem para encarar tudo o que foi escondido, negado, reprimido. Exige responsabilidade para dizer: chega, eu não vou mais viver em piloto automático. Mas quem está realmente pronto para encarar esse espelho? Mas antes de mergulharmos nessa incrível jornada, quero te pedir algo muito importante. Se inscreva agora mesmo aqui no canal, deixe seu like neste vídeo e toque no sininho para não perder nenhum conteúdo transformador como esse. E, claro, deixe aqui nos comentários qual é a realidade que você deseja manifestar ainda hoje. Estou curioso para saber o que você vai conquistar com o poder da certeza absoluta. Vamos juntos transformar sonhos em realidade. O maior inimigo da mudança não está fora. Está dentro. Ele tem um nome silencioso: autoimagem. Desde pequenos, somos condicionados a acreditar em rótulos. Você é distraído. Você é tímido. Você é preguiçoso. Essas frases se infiltram em nossa mente como verdades absolutas e, sem perceber, nos tornamos prisioneiros de uma identidade que nem escolhemos. Quando uma pessoa acredita que é algo, ela vive para confirmar essa crença, mesmo que aquilo a machuque, mesmo que a limite. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é desfazer essa imagem, porque o ego prefere estar certo a estar livre. Ele quer consistência. E mudar para o ego é morrer. Por isso, toda mudança verdadeira exige uma pequena morte. Morrer para a imagem que criamos de nós mesmos. Morrer para as expectativas dos outros. Morrer para o passado. Mas essa morte dói. Dói porque mexe com tudo o que achávamos que sabíamos sobre quem somos. Além disso, o medo desempenha um papel central. Não é só o medo de fracassar. É o medo de se transformar em alguém desconhecido. O medo de não ser aceito. O medo de perder o controle. O medo de dar certo e ter que sustentar uma nova versão de si mesmo. E, no fundo, o mais paralisante de todos, o medo de olhar para dentro e descobrir que temos mais poder do que imaginávamos. O problema é que, sem perceber, nos apegamos às nossas dores como se fossem parte de quem somos. O sofrimento, quando repetido, vira identidade. A pessoa que sempre foi rejeitada passa a se definir como aquela que não é amada. E qualquer situação fora desse padrão parece ameaçadora, mesmo que seja positiva. Isso cria uma prisão emocional, onde a chave está do lado de dentro, mas o medo nos impede de usá-la.
E é aqui que entra um dos ensinamentos mais poderosos de Jung. Aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais lutamos contra nossas sombras, mais força elas ganham. A única saída é integrá-las. Olhar para o medo, a dor, a insegurança, não como inimigos, mas como mensageiros, porque é naquilo que evitamos olhar que mora o nosso verdadeiro poder. Veja o caso de alguém que vive reclamando do trabalho. Todo dia é uma tortura. O chefe é tóxico, o ambiente é pesado, não há reconhecimento. Mas, ano após ano, essa pessoa permanece ali, como se estivesse algemada. Quando surge uma oportunidade, ela recua. Quando pensa em mudar, inventa desculpas. Agora não é o momento. Não sei se vou me adaptar. Pelo menos aqui eu já sei como é. E assim, o tempo passa, e nada muda. Ou pense na pessoa que sempre se envolve em relacionamentos que a machucam. Ela diz que quer alguém que a respeite, que a ame de verdade. Mas, inconscientemente, busca exatamente o oposto. E quando encontra alguém gentil, atencioso, perde o interesse. Isso não é coincidência, é padrão. Um padrão enraizado no inconsciente. Muitas vezes nascido lá atrás, na infância, nos primeiros vínculos, nas primeiras dores. A repetição é a forma que o inconsciente encontra de tentar resolver um trauma não curado. A vida coloca a mesma situação de novo e de novo, até que a gente finalmente perceba, desperte e haja diferente. Por isso, a dor se repete. Não porque você está amaldiçoado, mas porque ainda não entendeu o que ela está tentando te ensinar. Só que isso exige um nível de consciência que dói. É muito mais fácil culpar o mundo, culpar os outros, dizer que o problema é sempre externo. Mas, no fundo, a vida apenas reflete aquilo que carregamos por dentro. Tudo o que acontece fora é um espelho do que está dentro. E enquanto não olharmos com honestidade para as feridas internas, continuaremos atraindo situações que apenas reforçam essas feridas. A boa notícia é que basta um momento de clareza para que o ciclo comece a se romper. Um pensamento, uma pergunta sincera, um choque emocional. Às vezes, tudo começa com uma frase que te atinge como um raio, um silêncio que grita, uma lágrima que finalmente cai. E então, pela primeira vez, você enxerga. Enxerga que não é vítima da vida, mas autor de boa parte da sua história. Mudar não começa com uma decisão externa. Começa com uma escolha interna. Uma escolha silenciosa, quase imperceptível, mas que muda tudo. A escolha de não fugir mais de si mesmo. E o primeiro passo dessa mudança é o autoconhecimento. Porque você não pode transformar aquilo que não conhece. E enquanto você não entender por que sente o que sente, por que age como age, por que repete o que repete, continuará vivendo no automático, como um passageiro dentro da própria vida. O autoconhecimento é como acender uma lanterna num quarto escuro. No começo, a luz é fraca e você só vê poeira. Mas, com o tempo, começa a enxergar as formas, os padrões, os objetos escondidos. E então, pela primeira vez, percebe que aquele medo que te paralisava era, na verdade, uma criança ferida que só precisava ser ouvida. Percebe que aquela raiva era um escudo, que a tristeza era um pedido de socorro, que a procrastinação era medo de não ser bom o bastante. E quando você começa a reconhecer essas partes dentro de si, algo muda. A dor não desaparece, mas você começa a compreendê-la. Começa a integrar aquilo que antes queria negar. Isso é o que Jung chamava de processo de individuação. Tornar-se inteiro, unindo luz e sombra, consciência e inconsciente. Não se trata de virar alguém perfeito, mas de ser verdadeiro, autêntico, completo. Claro, o caminho da mudança não é fácil. Às vezes é solitário. Outras vezes parece que tudo está desmoronando. E, em certo sentido, está mesmo. Porque tudo o que foi construído em cima de mentiras, máscaras e medos precisa ruir para dar espaço ao novo. Mas, no meio dessa bagunça, surge uma força que você nem sabia que tinha. A coragem de continuar mesmo com medo.
Mudar é como atravessar um deserto. No início, tudo parece seco, difícil, sem sentido. Mas, a cada passo, você vai deixando para trás o peso desnecessário. E no fim, encontra um oásis que sempre esteve lá. Dentro de você, não há fórmula mágica, não há atalhos, mas há caminho. E ele começa no instante em que você para de se esconder de si mesmo. A verdade mais dura e ao mesmo tempo mais libertadora é esta: ninguém vai te salvar. Nenhum guru, nenhuma fórmula, nenhum milagre externo. A mudança que você busca começa com uma escolha. E essa escolha é só sua. A vida vai continuar te oferecendo os mesmos cenários, as mesmas dores e as mesmas lições, até que você decida romper o ciclo. E às vezes, tudo o que você precisa é parar, respirar e dizer para si mesmo: chega, agora é diferente. É difícil, sim. Vai doer. Você vai duvidar. Vai querer voltar atrás. Mas não existe crescimento sem desconforto. Não existe transformação sem atravessar o caos. Toda borboleta, antes de voar, precisou desmanchar completamente dentro do casulo. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Um processo invisível de renascimento. Por fora, parece que tudo está desmoronando. Por dentro, uma nova versão de você está sendo construída. Lembre-se, a vida não te sabota, ela te ensina. E cada repetição dolorosa que você viveu até hoje foi um convite disfarçado. Um chamado para despertar. Um alerta para que você pare de viver no piloto automático e assuma, de uma vez por todas, o volante da sua história. Não há ninguém mais responsável pelo seu futuro do que você. E isso não é uma condenação, é uma libertação. Então, se esse vídeo tocou algo dentro de você, se, de alguma forma, fez sentido, talvez seja o momento de agir. De escrever num comentário aqui embaixo qual ciclo você está pronto para romper. De curtir esse vídeo não só para apoiar o canal, mas para afirmar esse compromisso com você mesmo. E, claro, se inscreva, porque esse espaço é feito para quem não tem mais medo de mudar. Você não está sozinho. Estamos todos aprendendo a nos transformar. Um passo de cada vez.